Oi, gente! Estou mais um episódio do Quero Te Ouvir. Hoje com uma das pessoas, assim, que eu tenho, além de um grande carinho, respeito, uma admiração gigantesca pra mim. Carnaval sem Mauro não é carnaval. Não existe carnaval aqui sem Mauro. Acho que você é a alma do negócio. Foi bem explicado, né? Porque eu estava num lugar aí onde houve uma reunião, então foi citado lá: o dedo do Mauro tem tudo que acontece aqui em Juquiti. Carnaval sem você não tem como. Não, graças a Deus, gente, porque é uma coisa que tá no sangue, né? Não tem jeito. E eu vim para Juquitiba no finalzinho de 1982 para 83, já vim carregando a minha bagagem do samba, né? Que eu vim para cá por causa do samba. Eu fui obrigado a sair de onde eu estava e vim para Juquitiba. E chegando aqui, eu tomei conhecimento dos carnavais que estava tendo na cidade. Inclusive, conheci uma pessoa que foi responsável pelo começo dos carnavais, que era a Ciganinha, mas não cheguei a pegar desfile de escola de samba dela. Tanto até que eu fui convidado para fazer uma escola de samba e ela me ajudou no começo da minha escola de samba, né? Ela deu uma força até legal, até mental, ela deu uma força que nos ajudou muito. Mas só que assim, eu vim trazendo a minha experiência que eu tinha, sabe? Até hoje eu tento levar aquilo que eu aprendi com experiência mesmo. Você já começou também a tocar muito cedo. Sim, eu comecei com 12 anos, comecei com 12 anos de idade. É onde eu falo que foi a minha primeira família, foi o samba, né? Eu comecei a tocar com 12 anos de idade. Tocar não, diga-se de passagem, a gente não podia tocar enquanto não aprendesse a tocar, né? Hoje eu falo isso para as pessoas, hoje as pessoas até com instrumento na mão é difícil tocar. Imagina você ter que aprender a tocar sem instrumento. Porque era assim, na nossa época não existia outra coisa a não ser samba. E eu queria tocar, mas ninguém deixava eu tocar, então eu tinha que ficar olhando. Se eu chegasse e falasse, posso tocar aquele instrumento? Que eu já tinha mais ouvido um pouquinho. Eles falavam para mim assim, você sabe tocar? Eu posso tentar. Então você tenta, depois você vem tocar. Então eu tinha que ficar sentado ouvindo, batendo na mão, batendo em caixinha de fósforo. Quando eu tinha noção, aí eu ia lá e conseguia tocar. Pegando as panelas de casa. Sim. O primeiro instrumento que eu tive foi eu que fiz, né? Foi um pandeirinho que eu fiz. Eu peguei uma lata de marmelada, olha gente, projeto aí, Batuque no Gueto, aí foi feito pelo meu amigo Toco agora, recente. É muito importante, né, se der uma continuidade, já ir usando essas ideias também. Então, meu primeiro instrumento foi um pandeiro. Eu peguei uma lata de marmelada, né, cortei os furinhos lá, aí eu peguei tampa de garrafa e amassei elas de duas em duas, fui colocando e fiz o pandeiro. E a gente fazia baile, entendeu? Meu pai tocava um violãozinho, eu no pandeiro e o pessoal dançando lá, porque era a única coisa que tinha na época, fora o rádio a pilha e a televisão preto e branco, né? Só rico que tinha, na verdade. Era muito raro quando alguém, eu lembro que minha avó contava que era muito raro alguém ter, e quando tinha, ia a vizinhança toda para casa da pessoa. Nossa, quando nós era criança, tinha uns vizinhos lá que só tinha eles de rico, né? Aqui na vila, nossa, só tinha eles que tinham televisão. Então, toda quinta-feira assistia o programa Silvio Santos na época, lá, 1960, nossa. Ia todo mundo. Tinha que ir todo mundo para casa deles, a hora que eles ficavam nervosos, às vezes o dono da casa era legal com a gente, mas a mulher não ia, ela deixava a gente entrar com bicuda, ele já era diferente, entendeu? Mas a gente não tinha vergonha, a gente queria assistir. E era assim, sabe? Olha, tempo bom, hein? As pessoas eram muito mais solidárias. Gente, falar para você, hoje a gente tem tudo que a gente tem hoje e pouca gente é feliz, falar a verdade para você. Eu sou feliz. Pela minha infância, eu tive bem menos do que os meus filhos têm hoje. Sim. E aproveitei muito mais. Gente, a gente queria brincar, tinha que pegar um pedaço de madeira e fazer carrinho. O carrinho mais luxuoso que a gente tinha era pneu de caminhão, que a gente pegava e saia correndo na estrada, postando corrida, entendeu? Hoje a gente está aí no que a gente está, né? Mas voltando ao carnaval. Então me chamaram eu para montar uma escola de samba, sabe? Eles viram que eu estava fazendo rodinha de samba, perguntou se eu queria montar uma escola de samba. Só que eu cheguei, né? Que eu, na verdade, nunca quis ser mais que ninguém. Eu sempre tentei ser mais que eu mesmo. Então, nada mais justo que eu trazer o meu conhecimento para quem estava fazendo o que estava sendo feito, né? Então, eu cheguei, mostrei minha experiência. Primeira coisa que eu perguntei, como que é julgada aqui a escola de samba?
Não, a gente vê a mais bonitinha e dá um prêmio. Falar, tá bom, eu vou montar uma escola de samba, mas eu não quero ser mais bonitinha, não. Eu quero que seja correto como tem que ser. Porque é uma cidade pequena, mas o carnaval não muda. Pode ver que as letras são as mesmas, carnaval. Então, se a letra não muda, então o estilo de se fazer carnaval também não muda. Juquitiba é uma cidade pequena, mas se colocar na proporção de São Paulo e Rio de Janeiro, ela tem a mesma proporção por tamanho, por metro quadrado, certo? Então eu falei, então nós vamos fazer uma escola de samba, tá? Então o que a gente vai precisar? Primeiramente, 10 jurados. Ah, mas para que 10 jurados? Um só tá bom, dá uma notinha. Não, 10 jurados. Aí eu tive que explicar, né? Porque a escola de samba... Você mudou a história do carnaval de Juquitiba. Sim. A escola de samba consiste em quesitos, que são 10 quesitos. Na mesa era porta-bandeira, na época tinha carro-abrialas, era nota também, entendeu? Fantasia, essas coisas. Bateria, enredo, tudo. Então tudo tinha uma nota, então foi montado. Eles ficaram até encantados, né, de saber que tinha essa novidade dentro do carnaval. Não era novidade, a novidade é que a gente sempre existiu no carnaval, que era justamente para ter as notas, né? Aí tudo bem, aceitaram, perguntaram como que tem que se fazer para arrumar os 10 jurados. Aí eu expliquei para eles, todos os quesitos, então foram montados direitinho, eles anotaram, graças a Deus, aceitaram a ideia. Olha o que aconteceu. Aí montei a minha escola. Como que eu ia montar a escola de samba se eu não tinha nada? Eu não tinha nada, eu era pouco conhecido aqui, sabe? Não tinha nada. Aí eu falei, bom, não tenho nada, mas eu tenho inteligência. Eu vou montar uma escola de samba. Porque é assim, gente, quando a gente quer fazer uma coisa, se vocês parar para pensar, aquilo já está dentro da gente. Eu comento muito, assim, tem até filhos meus também que vêm aí dando a continuidade, né, na linha do samba. O que a gente faz, na verdade, já está dentro da cabeça da gente. Algumas pessoas se omitem da inteligência dele e não faz, para não ter compromisso. Aí eu não. Tudo que está na minha cabeça eu vou e faço. Dê certo ou dê errado, eu vou e faço. Entendeu? Então eu já tinha a escola, já começou a ser montada na minha cabeça, entendeu? De onde eu morava, tinha uma escola de samba lá que se chamava Primeira Lá de Casa. Escola de Samba Primeira Lá de Casa. Não era nem Grêmio Recreativo Escola de Samba, não. Era a Escola de Samba Primeira Lá de Casa. Então isso eu já trouxe de um amigo meu de lá. Então eu falei, vou montar aqui que eu preciso um nome. Eu moro lá no Alto, né? Eu morava lá perto da Sabesp. Então vou colocar a Primeira lá do Alto. Graças a Deus, foi abençoado esse nome aí. Aí montei a escola de samba. Só que na hora que eu montei a escola, começou a assustar todo mundo, que eu comecei a montar carro alegórico, eu comecei a trabalhar dentro daquilo que eu sabia, né? Até então não tinha os carros alegóricos. Olha, aqui. Eu não posso dizer porque eu não peguei nenhum desfile assim com carro alegórico. Eu não lembro como que era no tempo da cigana. Aí, dentro dos quesitos que teve, foram exigidos que as escolas de samba fizessem um tema. E nesse tema, a pessoa tinha que contar e tinha que colocar nas alegorias, né? Explicando que alegorias, muita gente entende, mas alguns não entendem. Alegoria é aquilo que você contou no seu samba enredo, aí você coloca lá para a pessoa ver. Porque tem gente que confunde fantasia com alegoria. Fantasia é aquela roupa que você vestiu, padronizada na sua escola de samba. A alegoria é o seu samba enredo, é o seu enredo, é a sua alegoria. Exemplo, se você falar de um barco, você tem que fazer um barquinho de madeira, de papelão e colocar na cabeça para a turma ver que faz parte do enredo. Então essas são as alegorias. Então, o que eu fiz? Aí eu comecei a catar papelão na rua. Fui catar papelão. Na época, a saudosa Simone, que hoje nós estamos tocando aí com o filho dela, o Vinícius, ela tinha uma vidraçaria. Então ela forneceu vidros picados para nós, adoidado, né? Aí eu montei o primeiro carro abrialas. Eu montei uma borboleta que só por Deus mesmo essa borboleta voava, sabe? Ela ia para frente, para trás e batia as asas. Até hoje eu não sei como que eu fiz. Porque tem coisas, gente, que a gente faz que não tem explicação. Quando você quer ver, tá pronto, né? Se a gente também for querer estudar o porquê a gente tem esse dom, às vezes você nem consegue, não consiga fazer. Porque quando você tem o dom, as coisas já vêm todas prontas. Aí depois veio o carro da estrela, porque eu falava da estrela, tivemos que montar um samba enredo. Tinha um cara meio doido aqui em Juquitiba, ele está em Brasília, inclusive foi um que fez um filme comigo aí. Ele era tão legal que ele teve que fazer o papel de monstro, né? Então ele era muito inteligente, sabe? Graças a Deus,
Quando eu montei a escola, comecei a juntar o pessoal para ajudar, cada um entendia de uma coisa, entendeu? Aí eu... Foi fácil. E samba enredo, como que eu faço samba enredo? Tinha uma música que eu gostava muito dela, que era No Reino da Mãe do Ouro. Eu falava, ô babá, olá, ô babá, é a Mãe do Ouro que vem nos saudar. Isso aí já estava dentro de mim. Às vezes, por um motivo, eu guardei tanto essa música para o futuro, que foi o que serviu no carnaval. Então a gente gravou o babá, o babá, né? É a mocidade que vem nos saudar. E foi assim. Assim aconteceu a mocidade. E fizemos lá nossos chapéus, né? Tudo de papelão. Costeiro. Eu não, até hoje eu não sei como que eu fiz os costeiros também, mas quando eu vi já estava lá todo mundo vestido com os costeiros lá. Gente, não é nenhuma magia não. Isso aconteceu mesmo, tá? Isso aconteceu. Aí eu fiz os costeiros com as crianças, falavam do coração, tudo. Enfim, a escola ficou montada, 3 carros alegóricos, né? Esse meu amigo, ele era artista plástico. Então ele combinou com as meninas de pintar as meninas. Hoje as mulheres nem de roupa não gostam de se apresentar em nada aqui. E naquela época, em 1993, sabe? As apresentar sem nada. Sim, as moças se dispuseram. Aliás, a filha da cigana, eu cheguei a conhecer ela também, era a menina mais famosa de Juquitiba. Porque naquele tempo não existia malícia. A menininha saía assim, de topless na avenida. E pra gente, a gente via como uma fantasia aquilo. Se tinha mais respeito. Sim, e aquilo encorajou as meninas também. Então esse rapaz, ele era muito doido, mas ele era um artista plástico, sabe? Então ele falou para as meninas, vocês topam posar para mim fazer a pintura? As 4 meninas toparam. Eles fizeram uma pintura e ficaram magnífica nas meninas. Naquela época, você imagina, hein? Então nós fizemos o carro abrir alas com a borboleta batendo as asas. A estrela, gente, quantos mil pedacinhos de espelho? Nossa, não dá para imaginar. A estrela ela tinha 1,80 m de altura por 1,20 m de diâmetro com 5 pontas. Né? E essa estrela ia girando. Conforme o carro ia andando, a estrela ia girando. Né? Girando em forma de um ritual, iluminando Carnaval nossa fantasia. Então, por isso que eu falo, se você vai fazer alguma coisa, procura dentro do seu conhecimento fazer certinho. Porque às vezes a gente pensa assim, a gente mora em cidade pequena, ninguém conhece muito. Mas só que quem vem assistir o Carnaval em Juquitiba, não é só as pessoas que moram em Juquitiba. É povo de Miracatu. Vem gente de fora, então... São Lourenço, vem gente de Imbuguaçu. Sim. Tudo como é canto. Então isso aí serviu naquele tempo e serve para hoje também. Nós não podemos ficar fazendo um projeto aqui no qual a gente acha que está tudo bonitinho. Porque tem as pessoas que estão lá do lado observando. Então eles estão analisando. E vem muito olheiro também para cá. Das grandes baterias de São Paulo, vem também os olheiros, sempre ver o que está acontecendo. E muito. Eu quando estou, às vezes, tocando, assim, me apresentando alguma coisa, o meu olho fica correndo, sabe? Eu detecto todas as pessoas, quem está observando e quem está de olho, entendeu? Aquele que está de olho, você pode reparar que ele está olhando para você e conversando com alguém do lado. Esse é aquele que está olhando para você para achar os seus defeitos e suas qualidades, né? Então, gente, graças a Deus fizemos esse carnaval. O que aconteceu? Vamos desfilar. Né? Inclusive, eu quero agradecer a nossa amiga Fátima lá, que nos cedeu a comissão de frente, né? Que foi as 8 pessoas. A Fátima do Canoar. A Fátima é uma pessoa... Uma grande parceira. A Fátima, a vida da Fátima também, ela pode estar lá na Canoar, lá, mas a vida dela é o carnaval, pelo sangue dela, isso ninguém tira. Logo menos a Fátima estará no Quero Sim. Te Ouvir também. Já estou deixando Fátima, aquele abraço para você aí. Então, essa Fátima foi uma grande parceira na época, deu um impulso grande para a nossa escola, que foi a comissão de frente. Porque a comissão de frente da escola, ela fala tudo, porque ela é a primeira visão da escola, é a comissão de frente. A comissão de frente se apresentou bem, o resto tudo bem, tá? Aí vai a mocidade independente, primeira lá do alto, desfilar. Aquela euforia. A avenida não cabia, gente, sabe? A nossa escola postava desde lá da Padurados até aqui embaixo na farmácia da Chala, hoje aqui. A escola da Águia de Ouro pegava toda Jorge Vitor Vieira e Acadêmicos da Vila pegava a avenida inteirinha. Hoje nós estamos com um problema que não pode ocupar uma avenida, né? Mas aqui a gente ocupava a cidade inteira. Essa escola de samba ocupava a cidade inteira. Aí tudo bem. Gente, por que eu perdi tudo isso? Estamos desfilando. Gente, nós estamos desfilando. Os chapéus que eu fiz era tudo de papelão. Agora os costeiros que eu fiz era tudo de papelão. Então, nós demos um toró para cada pessoa, sabe?
Olha, as fantasias começaram a desfazer. Eu não sei, mas parece que aquelas fantasias derretendo, aquelas pessoas desfilando com aquelas fantasias caindo, ó, foi uma coisa magistral, foi uma coisa do outro mundo. Eu acho que foi aquilo que fez com que a mocidade ganhasse. Entendeu? Tanto até que eu nem sei, eu nem soube da premiação, porque eu acordei no hospital, né? Oh, meu Deus, como assim? Porque assim, eu tinha certeza que eu ganhava o carnaval por ser novidade, né? Porque aquilo que aconteceu foi a gente que implantou, né? Até com a aceitação dos meus amigos aí, que na época eu só podia falar muito mais do Toco mesmo, que foi a pessoa que eu conheci na época, né? E, gente, eu acordei no hospital, não sei o que aconteceu, eu sei que quando falou a nota, aí eu só fui acordar lá no hospital, acho que eu desmaiei lá, sei lá o que aconteceu. A emoção foi tão grande. Foi.